Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Nesse vídeo estaremos falando sobre o pesadelo dos soldados que era viver nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Primeiro é preciso entender que vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de se curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrido no final do século XIX. A Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora no processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha, nesse contexto, pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. E esta concorrência gerou vários conflitos de interesses entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados em uma rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Esta corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, em uma tentativa de se armar mais do que o outro. Existia também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande. A França havia perdido, no final do século XIX, a região da Áustria-Lorena para a Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana. O revanchismo francês estava no ar, e os franceses esperavam uma oportunidade para retomar a rica região perdida. O pan-germanismo e o pan-eslavismo influenciou e aumentou o estado de alerta na Europa. Ora, havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica, e o mesmo acontecia com os países eslavos. O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, austro-húngaro, durante sua visita a Sarajevo, Bósnia-Herzegovina. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. Vale lembrar que os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, estas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada em 1882, por Itália, Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação de França, Rússia e Reino Unido. O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Uma das táticas militares da Primeira Guerra Mundial foi a incorporação das trincheiras, famosas na Guerra Civil dos Estados Unidos. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos espaços de território. Os soldados passaram anos nos buracos feitos no chão, sofrendo com o vento, chuva e pestes por toda parte. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. As trincheiras foram responsáveis por proporcionar uma vida de puro inferno aos bravos soldados. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo, tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. O general William Sherman disse a notória frase: "Guerra é o inferno", referindo-se ao conflito em geral, mas ele também poderia ter descrito a situação de como era viver nas trincheiras. Estima-se que mais de 8 milhões de soldados morreram nos buracos cavados no chão para se proteger dos inimigos de batalha. Mas antes disso, eles tiveram que conviver com ratos e piolhos
que os comiam vivos diariamente. Em 1918, os médicos comprovaram que piolhos infectados causaram febre, dores de cabeça e musculares, desinteria, cólera, febre tifoide e outros tipos de doenças nos homens. Para piorar, a maioria dos soldados se alimentavam das ratazanas, visto que a ração diária que recebiam nem sempre dava para todos e muitas vezes não conseguia chegar até eles. A peste prosperou nas condições em nada higiênicas, principalmente com o frio e a umidade constante, que foram responsáveis por causar o pé de trincheira, uma condição em que o tecido morto dos pés dos soldados se espalhava para ambos os membros, exigindo a amputação. A trincheira bucal, uma espécie de infecção genival, provavelmente associada ao estresse do bombardeio contínuo, também foi um problema entre os soldados. Muitos deles foram diagnosticados com a doença choque de bomba, que configurava uma doença mental debilitante, conhecida atualmente como transtorno de estresse pós-traumático. O choque da bomba foi um dos principais efeitos colaterais da Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados sofreram com isso, pois foi causado pelas fortes explosões e combates constantes associados à guerra. Tropas sofrendo de choque de bomba lutaram contra o sono. Eles entraram em pânico ao ouvir tiros, ruídos altos, gritos e coisas semelhantes. Às vezes, isto afetava a sua capacidade de andar e até falar. O choque da bomba era uma coisa assustadora, um verdadeiro inferno. Como se tudo isso não fosse suficiente, os combatentes levaram para as trincheiras da frente ocidental a sífilis e a gonorreia, depois de se relacionarem com prostitutas em bordéis baratos, tornando-se um vetor imenso de ambas as doenças. E isso só ajudou a deteriorar a condição na qual estavam e elevar as taxas de mortalidade diárias. Até aquele ponto, a Primeira Guerra Mundial foi caracterizada como o conflito mais mortal da história do mundo. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente. Este fato marcou a vitória da Tríplice Entente, forçando os países da aliança a assinar a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a estes países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Áustria-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história, ainda mais assustadora. Muito bem, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E se você gostou, se inscreva, dê o seu like, também deixe o seu comentário e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos.